meu povo, olha quem está aqui de novo. Eu mesmo, exatamente. Já nos encontramos hoje em outras aulas, né? E a gente está quase sextando. Como o professor Luciano disse, né? Não é porque sextou que tu sextarás agora. Então, aguarda um pouquinho que a gente está quase finalizando o nosso dia de estudos, né? Nossa manhã de estudos. Então, como vocês sabem, eu sou a professora Carla. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Exatamente. A gente vai continuar falando sobre argumentação, sobre imagem, linguagem verbal, não verbal, porque a gente cada vez mais percebe que isso é bem cobrado nas nossas provas, cada vez mais. Essa parte é somente escrita, não é só a linguagem verbal, ela não aparece tanto quanto antes. Agora a gente tem a linguagem multimodal, aquela linguagem que vai utilizando de imagem, de cor, para determinadas situações expressar algum sentimento, né? Tudo isso é só alguma mensagem. Mas, como vocês sabem, eu não estou sozinha. Eu estou aqui com Midian, a nossa intérprete de Libras, linda, maravilhosa, aí, tornando todas as informações acessíveis para que o conhecimento seja construído por todos. Estou com Jonas, estou com Cleiton e estou com ela, minha amiga, minha parceira, a professora Cláudia, professora de ciências de vocês. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, professora Carla? Então, espero que vocês estejam aí, pessoal, atentos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Carla, né? Ela sempre traz muitos temas interagindo com ciências. Então, é um prazer sempre estar aqui com ela, tá certo? Então, fiquem atentos, chama aí teus vizinhos, teus amigos para assistir essa aula maravilhosa que foi elaborada com muito carinho, pensando especialmente em vocês, viu, pessoal? Então, fiquem atentos aí. Exatamente, a gente vai falar sobre assuntos relacionados a ciências também, porque a gente tem que entender que hoje as disciplinas elas estão interligadas, elas são complementares. A gente percebe que cada vez mais a gente tem que olhar para português, mas olhar também para ciências, história em conjunto, né? Formam um conjunto. As aulas, vocês sabem, bem sabem, né? Que ficam disponíveis lá no YouTube. Então, lá no YouTube, coloca a Educa Recife e você vai encontrar toda a nossa playlist. Encontra lá o oitavo ano e todas as aulas da gente estarão lá. Tudo bem? Você também pode, caso ainda não tenha, baixar o aplicativo do Educa Recife através dos QR Codes que aparecem agora em 3, 2, 1. Aqui, ó, no cantinho da tela. Cadê o QR Code? 3, 2 e 1. Agora! Agora deu certo, né? Estamos ainda na fase de ensaio, professora Cláudia, viu? Mas no momento vai sair. E você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela, baixa o aplicativo e por esse aplicativo você conversa com a professora Cláudia ou com outra professora que estiver nas outras aulas, faz perguntas e tudo mais, certo? Eu sempre gosto de relembrar, de retomar, não é, a nossa aula que a gente fez na semana passada. Eita, quase que não saiu. Mas relembrar o nosso conteúdo. Estávamos falando de argumentação no sentido bem amplo, né, do que significa a palavra argumentação. Aí a gente viu que a argumentação está presente até mesmo na expressão facial, no corpo. Nós somos seres argumentativos, estamos a todo momento defendendo o nosso ponto de vista, ainda que a gente não perceba, ainda que os textos que a gente costuma ler, como por exemplo os contos de fada, os contos de terror, em algum momento há uma argumentação entre linhas ali que a gente precisa perceber. A linguagem ela é argumentativa. Ela é por si só uma expressão, né, de argumentação, de mostrar o que você pensa. Então, o tema é argumentação. Mas a gente viu também que a argumentação ela não acontece somente na linguagem verbal. E o que é a linguagem verbal, professora? É aquela transmitida pela voz, pela escrita. E assim ela é, como o próprio nome diz, não é verbalizada. A gente usa os nossos códigos, a nossa convenção da língua portuguesa. A gente forma as palavras, a gente usa as palavras.
usa a voz, não é? Para expressar alguma ideia. Isso é a linguagem verbal. O que eu estou fazendo aqui agora com você é a linguagem verbal. Muita gente esquece da fala, da oralidade e fica pensando, olha lá, linguagem verbal é nas palavras escritas. Não. Linguagem verbal é qualquer forma, né? Qualquer expressão que se utiliza de palavras, dos códigos da língua portuguesa. Então, pessoal, quando a gente está num jogo de futebol, por exemplo, temos aí um narrador do jogo de futebol, ali é uma linguagem verbal. Mas, quando o juiz levanta o cartão vermelho, ali é a linguagem não verbal. Ou seja, em uma prática social apenas, temos aí todas as linguagens envolvidas, não é? A linguagem verbal, a não verbal. E a gente precisa compreender o que cada um representa, o que cada uma representa. E a linguagem não verbal, né? A linguagem não verbal é, enquanto a linguagem verbal ela é verbalizada, como o próprio nome diz, a linguagem não verbal tem diversas manifestações e ela é um conjunto de formas de comunicação em que a expressão ocorre por sinais, gestos, imagens e até mesmo expressões faciais, tá? Então, não foi utilizado aí a palavra, a gente tem a linguagem não verbal. O que acontece? A gente fica se questionando se é possível argumentar somente com imagens, professora Cláudia, né? A gente tem como defender um ponto de vista apenas com imagens? Será que sim? Será que não? E aí, professora, sim ou não? Eu acho que sim, né? Por quê? Porque quando a gente tem uma imagem, a gente representa a imagem, a gente representa a ideia. Eu deixei vocês pensando sobre esse anúncio, sobre essa imagem, disse que traria novamente, junto com a professora Cláudia, para a gente conversar um pouquinho sobre o que é que traz essa imagem para a gente. Essa imagem, ela é uma pura argumentação. Ela está te convencendo de algo, ela está vendendo, mas não é um produto, ela está vendendo uma ideia, ela está querendo que você tome uma atitude. A gente tem uma sequência de 3 imagens, a gente tem aí uma mão pegando um papel. Quando estiver no banheiro, né, do shopping, em estabelecimentos públicos, a gente encontra esse objeto aí contendo aquele papel para a gente enxugar as nossas mãos. E o que é que fizeram? Pegaram algo do nosso dia a dia, né, pensaram algo do nosso dia a dia e colocaram aqui cores representando alguma coisa. Então, a gente tem o verde, né, professora Cláudia? E tem o preto. Quanto mais a gente deixa o papelzinho lá, só tira uma folha e enxuga nossas mãos, o verde ele vai permanecendo aí, ele vai tomando conta da imagem. Enquanto a gente vai tirando mais, o verde vai sumindo e vai dando lugar ao preto. Percebam que cor não utiliza a linguagem verbal. Ela utiliza a linguagem, ela é não verbal, ela é uma linguagem não verbal. E na segunda imagem, a gente tem quanto mais a gente vai tirando, a parte verde ficou mínima aí nessa terceira imagem, na ordem, né? E eu lembro que muitas vezes você deve estar se pensando, né? Se perguntando, professora, às vezes eu vou no banheiro do shopping e aí você quer tirar uma e cai tudo, né? Quando cai tudo que você joga no lixo, que você não utiliza, você está dando lugar ao preto. Isso quer dizer o quê, professora Cláudia? Quando eu digo estou dando lugar ao preto, tirando o verde, pensando num contexto maior, porque as imagens nos remetem a um tema, tá? A uma outra coisa. Não é imagem por imagem, é imagem para falar de um tema. Diga aí, professora Cláudia, que quando a gente tira o papel, a gente vai tirando o verde, por que o verde? E vai dando lugar ao preto. E o papel, né? Como é que o papel chega? Então, ele é retirado, pessoal, de um produtozinho chamado celulose, que estão nas plantas. Então, a celulose ela está presente ela faz parte de 40% a 50% da parede celular dos vegetais. E aí, ela é extraída para a fabricação de papéis, é muito comum, mas ela também é extraída para a produção de fraldas descartáveis, absorventes, infinidades de comprimidos, alguns saquinhos de comprimido, então várias coisas ela é utilizada, professora. E aí, essa questão de quanto mais utilizamos papel, mais estamos derrubando as árvores, as nossas árvores. Então, as empresas, elas já se alertaram que elas têm que ter aquela
produção de árvores ali. Então, cada árvore que é retirada, eles têm por obrigação replantar, ou seja, fazer o reflorestamento. Porque se só estivermos consumindo e derrubando as nossas matas, vamos ficar daquele jeito, tudo preto, Tudo né, preto. professora? Então percebam que as cores, elas passam a mensagem. Tudo preto quer dizer sem as árvores, desmatamento. Desmatamento. E aí o verde é preservar as nossas matas, reflorestar, não é? E a gente, lembrando que, qual é o gênero textual que estamos lidando aqui, tá? É um anúncio publicitário, que a gente já viu nas nossas aulas, a gente já viu o que é campanha publicitária. Então, com certeza, aquele anúncio que a gente viu, que tem as 3 imagens, que está falando da questão de retirar papel, de reflorestar, desmatamento, faz parte de uma campanha. A campanha é o macro, né? É o grande, é o conjunto de ações para um determinado fim. O anúncio é aquele gênero textual que está muito presente nas campanhas, o anúncio publicitário. A gente viu que tem anúncio publicitário que faz parte de campanha educativa, tem campanha institucional, tem campanha realmente com objetivo comercial, tá? Então, a gente vai voltar ao conceito de anúncio publicitário, por quê? Porque o que eu estou fazendo com vocês, não é primeiro analisando, primeiro estudando algumas características, fazendo você pensar no que é anúncio publicitário para trazer depois o conceito do que é. Porque isso assim fica tudo muito mais fácil quando a gente parte da prática para a teoria, certo? Então, como a professora falou, fala de celulose, fala aí de reflorestamento, de onde vem o papel, essa questão é muito importante. E são questões, assim, de relevância social, que são trazidas nos nossos exames, né? Aquelas provas que a gente faz para ter alguma profissão, para a gente... Ah, professora, eu vou fazer para quê? Para melhorar de vida, não é mesmo? Quando a gente quer ter um objetivo de vida, a gente tem que fazer algumas questões, algumas provas, e essas provas cada vez mais estão trazendo questão de língua portuguesa ligada a assuntos, professora, de ciências, de meio ambiente, de geografia, de história. Então, nunca é português só por português. Aí, o que eu encontrei? Eu encontrei essa questão aqui do Enem. E eu fiquei, olha aí, tá vendo por que a gente tem que estudar anúncio publicitário junto com outras questões de ciências, outras questões aí de outras disciplinas. Olha só, temos primeiro do Enem, né? Acredito que 2017. Eu não trouxe o ano, mas posso trazer depois para vocês. Temos aí um cartaz publicitário. E temos uma mata aí, né? Uma floresta, várias árvores. E, no caso, a gente tem a linguagem não verbal, somente a linguagem não verbal, aí, né? Nessa questão da floresta, das árvores. Embaixo dessa linguagem não verbal, a gente tem a linguagem verbal, aquela linguagem que utiliza de palavras para passar alguma informação. E diz assim: é dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov, a Dama das Camélias e os 3 mosqueteiros. A gente vê aí, então, uma imagem que, por si só, então, preste atenção, se a gente tivesse só vendo a imagem, a gente poderia interpretá-la de qualquer forma. Mas o anúncio, né, o cartaz publicitário, ele encaminha você para uma interpretação que ele quer. Então, quando ele diz, é desta floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, ele está encaminhando você a pensar no que é que ele quer, tá? E aí a questão é muito boa para a gente pensar no que a gente precisa saber para conseguir responder questões assim. É a seguinte, nesse cartaz publicitário, pronto, para aí quando a gente vê cartaz publicitário, gente, a gente já tem que compreender qual é o objetivo de um cartaz publicitário. Porque ele não vai fugir da sua função social. Cartaz publicitário, ele está falando de anúncio publicitário, tá? Então, ele pode mudar algumas palavrinhas para confundir e tal, mas o objetivo do gênero textual é um só, né? Promover. O anúncio, o cartaz,
publicitário. O publicitário já diz, para o público, não é? Ele é feito para o público ter conhecimento, para o público se convencer de algo. Então, o anúncio publicitário é um gênero feito para promover, tá? Então, essa promoção vai ser promover quem, professora? Ele pode promover uma marca, ele pode promover uma ideia, como a gente viu, certo? Então, daí, quando a gente lê nesse cartaz publicitário, a gente já tem que apertar o play na nossa bagagem, né, professora Cláudia? Lembrar das aulas de língua portuguesa, que a professora Carla está aqui, né, falando para você, as professoras que passaram por você. Lembrar que cada gênero ele tem um objetivo, cada gênero textual tem um objetivo. Não vai interpretar essa questão aqui como você fosse interpretar, deixa eu ver, uma tirinha, né? Uma história em quadrinhos, porque o objetivo de uma tirinha é outro, tá? Então, estamos falando de um cartaz publicitário. Vamos seguir aqui a questão. No cartaz publicitário de uma empresa, como vocês podem ver, foca aí na tela, o de papel e celulose, então ele já me deu outra informação, ó. Cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, tá? Parou aí de novo, volta aqui para mim. Se eu estou dizendo que é um cartaz publicitário de uma empresa, que obviamente a gente não vai dizer nome, na prova não tinha nome, porque a gente não precisa saber o nome da empresa para interpretar a questão, mas é uma empresa de papel e celulose. A combinação dos elementos verbais e não verbais visa ou seja, qual é o objetivo de uma empresa de celulose e papel criar esse anúncio publicitário? Qual é o objetivo dele, tá? E como é que ele fez? Ele combinou elementos verbais e elementos não verbais. Ou seja, combinação. Eles não podem ser interpretados sozinhos. A gente não pode interpretar só a imagem e depois interpretar só o texto escrito, né? Que é a linguagem verbal. A gente tem que interpretar a combinação. Professora Cláudia, vamos lá, vamos interpretar. Questão muito boa nessa, não é não? O que é que você achou? Uma questão muito boa. Trata de várias coisas. Olha, a letra A. Justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura. Justificar os prejuízos. Professora Cláudia, professora de ciências, quando você vê isso, se justifica os prejuízos ao meio ambiente? Não tem como justificar. Não tem Nada justifica. Nada justifica. Então, essa frase, ó, nada justifica, já descartaria. Olhe, deixa eu ver, Jonas, você vai responder essa, viu? Veja aí qual é a alternativa e me diga. Incentivar a leitura das obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial. Gente, letra B é incentivar a leitura de obras literárias. Sim, a gente está incentivando. Mas você iria errar. Por quê? Porque ele não está pedindo aqui a parte verbal. Ele está pedindo qual é o objetivo da combinação entre os elementos verbais e os não verbais. Ele não tem somente como objetivo incentivar a leitura, não, tá? Vamos seguir. Letra C. Seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal. Gente, a gente pode afirmar que ele está querendo seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas de literatura universal? Não, porque o anúncio publicitário ele é feito para um público macro, bem maior. Então, ele está trazendo alguns títulos de literatura, mas com outro objetivo. Não é para seduzir você a ler somente esses títulos, não é? Ele não está fazendo isso. Letra D, vamos lá. Promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura. Aliar o desmatamento aos clássicos. Se aliar ao desmatamento, professora, a gente se alia ao desmatamento? Não. A gente não se alia ao desmatamento, não é não, Jonas? Então, qual é a alternativa, Jonas? Qual é a alternativa? Exatamente, letra E, não é isso?
Porque a gente bem sabe, quando a gente estuda publicidade, não é? Que a gente quer construir uma imagem positiva de algo. A gente não faz um anúncio publicitário para construir uma imagem negativa da sua empresa. Senão você vai à falência, tá? Cuidado aí. Então, qual é o objetivo desse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose ao combinar os elementos verbais, que é a floresta, e os não verbais, que falam aí dos títulos dos clássicos de literatura? É construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros. É. Na imagem, professora, ele já botou aí eucalipto, né? Isso. São árvores que são bastante utilizadas para a extração da celulose e produção de papel. Então aí ele já deu uma certa já Indício, foi um né? spoilerzinho Então, para você já dar uma professora, ligada. é interessante essa que você falou, por quê? Porque eu, como professora de português, eu não iria identificar, né, que é eucalipto, se não é, porque não é meu objetivo, eu não tenho esse conhecimento aqui. Mas você, junto, essas questões fazem você refletir em todas as aulas, porque com certeza na aula de ciências você aprende, não é? É. E assim, interessante que no cartaz publicitário ele olhou tudo, né? Olhou A tudo. imagem. Exatamente. Então, aqui nessa letra E, ó, construir uma imagem positiva do anunciante é o objetivo do gênero cartaz publicitário. Então, se você sabe qual é o objetivo de cartaz publicitário, você já iria descartar um monte de alternativa. E aí, seguindo, né? Uma positiva ao associar a exploração alegadamente sustentável. Hoje em dia, a gente fala tanto de sustentabilidade. Não seria diferente numa questão dessa, no anúncio publicitário que busca mostrar que é possível produzir livros e aí realmente está o incentivo à leitura, né? A gente tem um incentivo à leitura aí, mas eles estão mostrando que é possível produzir livro na medida que a gente vai explorando, né, o que a gente tem da nossa floresta de forma sustentável, que é a questão que a professora falou do reflorestamento, né, professora? Sim. Isso é muito importante a gente pensar, certo? Então, sempre pensem aí, sempre observem a questão como todo. E o que é que você diria, professora, aos nossos estudantes sobre essa questão aí de papel, celulose? Quais são as atitudes que a gente pode tomar? Boas atitudes, né? A utilizar o papel, tanto quando você, até o papel higiênico, né? Quando você for utilizar, então de forma que você vai utilizar só aquilo que você vai usar realmente. É a questão nos shops que você vai, que tem aqueles papéis, você puxa e cai tudo. Então, bastante cuidado, gente. Usar só o que for necessário realmente, para que possamos também preservar o nosso meio ambiente. Questão de caderno, que a gente rasgar muito na escola, não é, professora? Exatamente. E Às vezes a gente usa metade do caderno e já descarta esse caderno. Vamos reutilizar para outra coisa, para escrever, para estudar. Então é muito importante isso. E para mostrar para vocês que os anúncios eles trazem diversos temas, a gente pode falar de vários temas e de várias áreas de conhecimento, eu não vou responder essa questão, mas eu vou responder junto com a professora Cláudia na próxima aula. Certo, professora. Porque a gente vai tratar de uma outra questão muito importante. Mas observem essa questão aqui, quero que vocês fiquem com essa imagem na cabeça de vocês. Ó, foco na tela, a gente tem aqui, ó, um anúncio. Tem uma mulher sorrindo, está segurando um cigarro, tá? E ela está bem feliz, né? Mas de um lado, ela está com um batom, ela está com uma imagem bem bonita. Do outro lado, a boca dela me parece que não está tão agradável assim. E o batom sumiu, né? Não tem o batom, não tem aquela coisa da maquiagem. Vamos maquiar alguma coisa. Só essa imagem, se vocês não precisam nem ler o que está aqui, só observando essa imagem, me diz aí, tem argumentação nela? Acho que tem, né, professora? Tem. E a partir dessa imagem, a gente pode falar de muita coisa. A gente pode falar de saúde, a gente pode falar, não é, professora? Do um leque corpo grande, humano, do corpo a gente pode humano. falar sobre muita coisa. Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. E é um anúncio publicitário para você ver que o gênero textual ele te traz a um universo imenso de questões, tá certo? Então, professora Cláudia, eu quero agradecer. Fica com essa imagem, reflete. O teu desafio é interpretar
O que é que uma mulher com cigarro na mão, quais seriam os possíveis temas de um anúncio publicitário? Quais seriam os objetivos de um anúncio publicitário que traz uma mulher com cigarro na mão, de um lado maquiada e do outro não? Pensa nisso. Professora Cláudia, muito obrigada. Até a próxima aula, viu? Até a próxima aula, professora Carla. Então, sempre é muito bom estar aqui com vocês, até porque eu ensino no 8º ano, professora, e ciências, né? A gente amarra A as gente coisas, amarra né? assim as coisas, viu? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, gente. Foi muito bom ter você aqui comigo. Eu espero você na próxima aula. Obrigada, Midian, a Jonas que respondeu a questão, a Cleito que está ali atento. E a professora Vilma já está por aqui com a maravilhosa professora Gine. Essa dupla arrasa. Tchau, gente!